Olá, no programa de hoje eu vou começar com o advogado Ricardo Alves Costa, especialista em direito empresarial. E o nosso assunto é a Lei Simples de Crédito. Você vai saber um pouco sobre isso e também um pouco mais sobre a vida e o trabalho do advogado aqui em Governador Valadares. Já quero começar agradecendo pela sua presença aqui no Jornal da Sete. Eu quem agradeço, Dilei Márcio. Vamos tentar contextualizar para o telespectador o que é o direito empresarial. Você é especialista e é mestre também, mas é especialista, atua com direito empresarial. Quando que entra o direito empresarial aí na vida das pessoas, do cidadão e, lógico, do empresário? É uma especialização que muitos têm algum receio, alguma dificuldade em ter acesso, mas você muito bem frisou. Está na vida nossa, no dia a dia. Um cheque, uma nota promissória, que eu tenho certeza que um dia qualquer um teve contato, faz parte da matéria de direito empresarial. Os contratos que diariamente a gente assina nos bancos, num contrato de locação, desde que seja uma locação empresarial, tudo isso faz parte do direito empresarial. Então, as empresas, elas são, na verdade, segundo a Constituição, as grandes responsáveis, Dilei Márcio, para trazerem, captarem recursos para a nossa economia. É através das empresas que nós trazemos empregos, que nós trazemos impostos, né, que são utilizados, ou pelo menos deveriam, né, ser utilizados em favor da própria população. Então, as empresas, elas têm um papel muito importante. E o conhecer da legislação das empresas e aquilo que as empresas podem e fazem, né, para o Brasil, isso é importante. Ademais, matérias que mesmo que você não as conheça, como eu disse, vai fazer parte do cotidiano da população brasileira. Uma cidade de comércio e de empresas como Governador Valadares, então, o empresário, o lojista ter acesso ao trabalho do direito empresarial é fundamental. Fundamental. Aqui nessa cidade, como você bem observou, o comércio, né, é levado ao extremo. Nós somos um polo comercial, né, vem uma região em que estima-se de 1,5 milhão de pessoas que vêm a Valadares fazer compras, e nossos comerciantes necessitam estar muito bem integrados daquilo que eles têm direito e o que não têm, principalmente em se tratando da legislação consumerista, porque o próprio direito do consumidor, ele também diz respeito às empresas, porque o empresário ele precisa conhecer o direito do consumidor para que ele haja da forma correta e não tenha problemas tanto com o próprio cliente, que se entrar na justiça vai passar a ser inimigo, e também para que esses clientes saiam satisfeitos e retornem, porque a estatística é de que um cliente insatisfeito, ele tira 10 de um comércio. E são muitas as leis específicas. Quando eu penso no comércio, quando eu penso em qualquer movimento aí empresarial, o Brasil é lotado de leis, né? Então são muitas leis. Muitas leis. É verdade, nós temos um complexo de leis voltadas ao direito empresarial muito grande. Começa ali pelo Código Civil, né, que traz as diretrizes por ser a lei maior. Aliás, melhor dizendo, voltando, né? Começa na Constituição, eu já falei, né? A própria Constituição deixa bem claro, inclusive nós vamos falar mais adiante sobre a empresa simples de crédito, que é uma empresa de pequeno porte, sim. E a própria Constituição diz que deve ser dado tratamento diferenciado aos pequenos negócios, às empresas pequenas. E aí nós partimos para o Código Civil como uma lei maior e depois trabalhamos com as leis acessórias, e são muitas realmente, lei para títulos de crédito, para empresas em dificuldade financeira, que é a lei de recuperação judicial, que hoje em dia muitos empresários estão sendo obrigados, né, a usar por conta da crise, a recessão que nós já vivemos ela há um bom tempo. Enfim, várias outras legislações, realmente é um arcabouço muito grande de leis. Mas conhecer o outro lado, que é o lado do consumidor, os direitos desse consumidor também é fundamental. Ah, sim, eu penso que o comerciante, quando pensasse em ser comerciante, antes ele deveria fazer um curso de direito do consumidor, porque é fundamental. A verdade é a seguinte: em relação ao direito do consumidor, as empresas elas sempre serão superiores ao consumidor. É assim que o Código do Consumidor entende. Então, a empresa dificilmente vai ter razão sobre o consumidor. E se o empresário não entender isso e tratar o consumidor de uma forma inequívoca, ele vai sucumbir na justiça. Mas também é importante ele saber
porque também nós temos consumidores de Lei Márcio muito espertos, que querem valer-se do direito que eles não têm. Muitas dúvidas, e eu creio que já deva ter vindo muitos colegas aqui, né, tratar sobre esse assunto, mas, por exemplo, agora de fim de ano nós teremos as compras, né? Sim. Black Friday aí à vista, na sequência o Natal, o Ano Novo, e aí fala-se muito das trocas, né, de presentes. Na verdade, como muitos colegas já devem ter dito nesse canal, as trocas, elas são uma gentileza da empresa. Ela não tem obrigação de fato. Não tem uma obrigação, né? A única coisa que o Código de Defesa do Consumidor fala é da garantia, que é outra história. Você vender um produto defeituoso, aí você tem a obrigação de trocar. A garantia mínima por lei é 90 dias. Mas os comerciantes, até para ganhar o consumidor, atraem eles com uma garantia maior, de no mínimo 12 meses. Agora, a garantia é para produtos defeituosos. Agora, tem gente que confunde isso, né? Não gostei, vou lá e troco. Ah, sim. Eu tenho clientes mesmo... E procura até a justiça para isso, né? Eu tenho clientes na área do vestuário que me contam coisas horríveis. O camarada que, principalmente, desculpe as mulheres, não estou falando mal delas, sim, né? Dizendo a realidade. Relato de clientes meus que algumas mulheres vão na loja delas, compram uma roupa, usam no fim de semana, chegam na segunda, falam que não vestiu bem, elas conseguem ver que a roupa foi usada, sente o cheiro do perfume, algumas até com batom, você vê que a roupa foi usada, está amassada, e a pessoa chega lá e fala que vestiu melhor em casa e não gostou, e devolve, quer dizer, quer a roupa para o fim de semana para depois devolver. Ok. Nós vamos parar para um intervalo. No próximo bloco a gente vai falar especificamente sobre a Lei Simples de Crédito, a Lei 167. Você vai entender como que isso é importante na economia atualmente. Nós voltamos em instantes.